Olá, turma, tudo bem? Essa aqui é a nossa aula de geometria molecular. Nós já iniciamos o estudo da geometria em sala e aqui agora nós concluiremos, beleza? Essa nossa aula estará dividida em dois vídeos, Geometria Molecular parte 1 e parte 2. Depois disso, faça os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana e demais dúvidas a gente tira em sala no nosso próximo encontro ao vivo, ok? Então vamos lá! Bem, turma, vamos lá então. Nós já iniciamos aqui esses slides, correto? Já vimos a definição do que é uma nuvem eletrônica e do que diz a teoria da repulsão dos pares de elétrons. Já fizemos aqui esse exercício. Seguindo, vimos a definição de arranjo eletrônico, como é que as nuvens eletrônicas tendem a se dispor em torno de um átomo central. Nós já vimos aqui como é que se dispõem duas nuvens eletrônicas em torno de um átomo central e exemplos. E agora nós vamos ver exemplos de moléculas que possuem três nuvens eletrônicas em torno do átomo central, ok? Aqui nós temos uma representação que nos dá o seguinte: A representa o átomo central e aqui nós temos as nuvens eletrônicas, os grupos de elétrons, ok? Então veremos moléculas que têm três nuvens eletrônicas, três grupos de elétrons em torno do átomo central. O ângulo entre essas nuvens, quando nós tivermos três nuvens, será um ângulo de 120 graus. E o nome da geometria dos pares, que também pode ser chamada de arranjo, é o arranjo triangular, ok? Isso aqui nos dá duas possibilidades, dois exemplos de geometrias diferentes. Vejam só, nós podemos ter o átomo central com as três nuvens e três átomos ligantes, ok? Ou seja, todas as nuvens do átomo central fazem ligação. E nós temos uma outra possibilidade que é a seguinte: termos as três nuvens, porém dessas três, apenas duas nuvens fazerem ligações. Nós temos apenas dois átomos ligantes. Então aqui nós teríamos o átomo central, dois átomos ligantes e teríamos sobrando um par de elétrons aqui no átomo central. Isso nos dá duas geometrias diferentes. Quando nós temos três nuvens eletrônicas e três átomos ligantes, a geometria molecular é chamada de trigonal ou triangular. E quando nós temos as três nuvens eletrônicas, porém apenas dois átomos ligantes, a geometria é diferente, ela é dita a geometria angular. E nós veremos agora no papel exemplos desses dois casos. Como nós vimos agora há pouco, há dois casos: as moléculas que possuem três nuvens eletrônicas e três átomos ligantes, e as moléculas que possuem três nuvens eletrônicas e apenas dois átomos ligantes. Nesse caso aqui, uma das nuvens eletrônicas será um par de elétrons que não faz ligação. Começando aqui com o primeiro exemplo, três nuvens e três ligantes. Há alguns exemplos de moléculas que funcionam assim, e aí eu tenho aqui as principais, as que mais costumam aparecer nas questões, que são moléculas envolvendo o boro e o alumínio, certo? Então, por exemplo, o boro ligando-se a três átomos de flúor, ou o boro ligando-se a três átomos quaisquer, átomos que façam apenas uma ligação, como, por exemplo, quaisquer que sejam os halogênios, flúor, cloro, bromo, ou ainda mesmo três átomos de hidrogênio, certo? E o mesmo se aplica aqui ao alumínio, fazendo três ligações com o cloro. Beleza? Então, aqui são os principais exemplos. Vamos ver como é que essas moléculas se comportam. Vamos trabalhar em cima do boro e aí o comportamento do alumínio seria semelhante, beleza? Então, aqui para o boro, a gente tira lá a família dele. Então, a gente sabe que a família do boro é a família de número 13 e os elementos que estão lá na família de número 13 apresentam 3 elétrons na camada de valência. Nós podemos desenhar aqui o boro com os seus 3 elétrons. Então, está aqui B e os seus 3 eletronzinhos, certo? Então, vamos fazer essa molécula aqui do BF3. O boro, a gente sabe que faz 3 ligações. O flúor e os demais halogênios possuem apenas um elétron desemparelhado com o qual fazem uma ligação. Então, o boro, por fazer mais 3 ligações ao átomo central, a gente vai colocar ele aqui e ele vai usar cada um de seus elétrons desemparelhados para se ligar a um dos átomos de flúor. Então, aqui, ó, aqui eu estou colocando os elétrons dos átomos de flúor. E aí, então, aqui eu tenho os átomos de flúor. Então, o boro no centro e os 3 átomos de flúor. Por que que eles se dispuseram aqui dessa maneira? Nós sabemos que as nuvens eletrônicas tendem a permanecer o mais afastadas o possível. A forma que 3 nuvens eletrônicas encontram para se dispor da maneira mais afastada possível é essa daqui, certo? E aí, este ângulo aqui entre as nuvens é um ângulo de 120 graus,
essa daqui é a fórmula de Lewis, beleza? Para completá-la, basta colocar os demais elétrons do flúor. O flúor é um halogênio e possuía 7 elétrons na camada de valência. Um dos elétrons foi o que ele usou para se ligar ao boro, e além disso ele possui outros 6, formando 3 pares, ok? Então, essa daqui é a fórmula de Lewis do BF3. E aí a gente ainda pode montar aqui a fórmula estrutural, então, B ligado aos 3 átomos de flúor. Então, vamos reparar aqui no seguinte, olha só. Eu tenho 3 nuvens eletrônicas em torno do átomo central. Os pares de elétrons não ligantes dos átomos de flúor não contam para a geometria, apenas os pares de elétrons em torno do átomo central, ok? Então, 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos ligantes, que são os 3 flúores. Então, 3 nuvens e 3 ligantes. Essa daí é a disposição da molécula. Eles ficam sobre um ângulo de 120 graus e a geometria, nesse caso aqui, será chamada geometria trigonal plana, correto? Ou ainda chamada de geometria triangular. E agora nós vamos para o outro lado, vamos ver exemplos de moléculas que possuam 3 nuvens eletrônicas e 2 átomos ligantes. Aqui eu teria os 2 principais exemplos, que são o dióxido de enxofre, certo? SO2, e o ozônio. Bom, tanto o enxofre quanto o oxigênio têm comportamentos semelhantes porque eles estão na mesma família. Então, vou falar aqui do enxofre, que vai ser o nosso átomo central no SO2. Qual é a família do enxofre? É a mesma do oxigênio, que é a família 16. Os elementos da família 16 possuem 6 elétrons na camada de valência, e eu vou colocar aqui o enxofre e vou dispor com ele os 6 elétrons da maneira que nós aprendemos. Veja só como se dispõem esses elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim que se dispõem os elétrons do enxofre. Nós temos 2 elétrons desemparelhados e temos 2 pares de elétrons emparelhados. Nós aprendemos que os elétrons que têm tendência de fazer ligações são os elétrons desemparelhados, são eles que farão as primeiras ligações, mas nós vamos ver que na molécula do SO2, um dos pares de elétrons emparelhados também faz ligação. Essa é uma coisa que a gente ainda não viu, beleza? Eu vou pegar aqui um outro papel para a gente trabalhar como rascunho e entender isso melhor. Então, eu vou colocar aqui no centro o meu enxofre e vou dispor os elétrons assim como nós vimos ali. Olha só. 2 pares de elétrons emparelhados e 2 elétrons desemparelhados, ok? Nós sabemos que nessa molécula nós vamos ter um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou colocar aqui um dos oxigênios para começar a fazer a ligação dele. Olha só, vou colocar aqui o oxigênio. O oxigênio é da mesma família do enxofre, ou seja, os seus elétrons são da mesma maneira. Ele tem 2 pares de elétrons emparelhados e tem 2 elétrons desemparelhados, certo? A ligação que vai ser feita entre o oxigênio e o enxofre é a ligação envolvendo os elétrons desemparelhados. Nós sabemos que o oxigênio precisa receber 2 elétrons. E ele recebe 2 elétrons como? Fazendo ligações com o enxofre, compartilhando os seus elétrons desemparelhados com o enxofre, ok? Então aqui nós já fizemos a ligação entre este oxigênio e o enxofre, e aqui o oxigênio ficou estável. Ele tinha 6 elétrons, recebeu esses 2 ficando com 8 e agora ele se estabilizou, certo? O problema é que o enxofre já usou seus elétrons desemparelhados para se ligar a este oxigênio. Porém, a fórmula da molécula está aqui, SO2. Então nós temos mais um oxigênio para se ligar. Como é que o outro oxigênio vai se ligar a esse enxofre? Vamos colocá-lo aqui, ó. Eu tenho aqui o outro oxigênio que tem a mesma quantidade de elétrons desse daqui. Vou colocá-los lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, não é isso? Como é que o enxofre vai se ligar nele? Aí, com o enxofre, acontece o seguinte. O enxofre tem a possibilidade de compartilhar os seus elétrons que eram emparelhados. Ele pode usar o seu par de elétrons para se ligar ao outro oxigênio. Dessa maneira, a gente pode reescrever essa molécula assim, olha só. O enxofre, nós vimos então que ele fez uma ligação dupla com cada oxigênio. Olha aqui, uma dupla aqui e uma dupla aqui. Ele usou seus elétrons desemparelhados para se ligar a um dos oxigênios, ok? E utilizou um de seus pares de elétrons emparelhados para se ligar ao outro oxigênio. Professor, mas você havia dito que apenas os elétrons desemparelhados fazem as ligações. Bom, os elétrons desemparelhados fazem as ligações desde que não existam outros átomos para se ligar.
Quando os elétrons desemparelhados já foram utilizados para fazer ligações, mas ainda existem mais átomos que precisam fazer ligações, o átomo central pode usar os seus elétrons emparelhados para fazer a outra ligação. É isso que acontece com o enxofre, ok? Perceba, depois de fazer as ligações com os dois oxigênios, esse enxofre ainda tem restando mais um par de elétrons aqui em cima, correto? E os oxigênios têm cada um os seus dois pares de elétrons que eles não usaram. Então essa é uma molécula que vai ter quantas nuvens eletrônicas? Olha só, essa daqui conta como nuvem não ligante, mas é uma nuvem, beleza? Essa dupla é outra nuvem, essa dupla é outra nuvem. Então nós temos aqui uma molécula com 3 nuvens eletrônicas e apenas 2 átomos ligantes, que são os 2 oxigênios. A pessoa pode se questionar o seguinte: se o enxofre já usou esse par de elétrons para se ligar ao outro oxigênio, será que ele não poderia usar ainda este par de elétrons para se ligar a mais um oxigênio? Poderia sim, e essa seria a molécula do SO3, o trióxido de enxofre, ok? Um caso interessante nessa molécula é que se você for contar o total de elétrons do enxofre que está aqui, olha só, vamos contar, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está com 10 elétrons na camada de valência, ele está excedendo os 8 elétrons do octeto. Isso pode acontecer com alguns elementos, é muito comum isso acontecer com o enxofre e também com o fósforo, beleza? Então eu vou transcrever para cá agora isso que nós montamos, e aí a molécula do SO2 ficou da seguinte maneira. O S se ligou aos 2 oxigênios, fazendo uma ligação dupla com cada um deles. Cada oxigênio tem ainda 2 pares de elétrons que não usou, e o enxofre tem restando aqui em cima ainda um par de elétrons livres. Nós formos fazer a fórmula estrutural, nós vamos ter S, dupla O. E eu ainda posso representar aqui, se eu quiser, o par de elétrons que não fez ligações, certo? Para que eu estou colocando esse par de elétrons aqui em cima? Para ficar fácil a gente visualizar o seguinte: essa molécula tem 3 nuvens eletrônicas. 1, 2, 3 nuvens, ok? E apenas 2 átomos ligantes, que são os 2 oxigênios. Nesse caso, essa geometria aqui não é trigonal plana, porque nós consideramos para a geometria apenas a disposição dos átomos. Veja só, essa daqui, ó, é a disposição da molécula. Então, a gente tem aqui, ó, um ângulozinho fechado, tá vendo? E aí, em virtude disso, nós dizemos que essa daqui é a geometria angular, certo? Nesse caso, o par de elétrons que está aqui em cima e que não faz ligação, ele exerce uma repulsão maior aqui, ó, sobre essas 2 nuvens do que essa nuvem que faz ligação exerce sobre as outras 2, de forma tal que esse ângulo aqui na molécula tende a ser um pouco menor do que 120 graus, ok? Mas não é comum as questões perguntarem o ângulo da molécula do SO2. Isso que eu mostrei para vocês no SO2 acontece de forma semelhante no ozônio. Então, tanto o dióxido de enxofre quanto o ozônio apresentam geometria angular.